câncer de colo uterino e câncer coloretal. São duas doenças que faz parte do tratamento dessas patologias radioterapia. Então, para falar sobre radioterapia nessas patologias, eu trouxe o Dr. Fernando Arruda, oncologista do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado, Fernando, pela presença. E o Dr. Samir Abdallah Hannan, radioterapeuta também do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigado pela presença. Como é que se indica radioterapia no câncer coloretal? Qual é a indicação? Qual é o benefício? Qual é a incidência? Qual é o sucesso do tratamento? Olá, Salim. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente está falando para uma plateia que tem que primeiro entender que quando a gente fala de câncer coloretal, a gente está falando da parte final do intestino grosso. Então a gente está falando, se a gente tirasse isso da gente e esticasse, fizesse uma fita, a gente está falando de mais ou menos aí uns 1,5 metro de intestino, um tubo, né, que leva as fezes para fora do corpo. E quando a gente fala do papel de radioterapia para esse tipo de doença, que nasce, na verdade, no tapete que reveste esse órgão por dentro, o intestino é uma víscera oca e os tumores nascem desse tapete que reveste essa víscera por dentro, a gente está falando do papel da radioterapia basicamente nos 15 últimos centímetros desse órgão, que é o reto. Normalmente os tumores do cólon, ou seja, acima dessa linha, elas são operados com mais tranquilidade. A radioterapia não ajuda em nada, mas naquele finalzinho de intestino, que a gente chama de reto, a radioterapia costuma melhorar os resultados de cirurgia. Então, naqueles tumores mais avançados, você vai operar, a radioterapia diminui a chance dessa doença voltar nos pacientes que poderiam, por exemplo, só fariam a cirurgia. E naqueles pacientes que têm tumores muito próximos do final do intestino, que podem perder e ficar com uma colostomia definitiva, por exemplo, a rádio, juntamente com a quimio, diminui a lesão para facilitar uma cirurgia preservadora para o cirurgião. Em alguns casos até some a lesão, ou seja, não precisa fazer a cirurgia. Então basicamente é isso, tumores avançados, a rádio com a quimioterapia melhora os resultados da cirurgia, diminuindo a lesão para não voltar a doença. Em algumas situações, naqueles tumores mais inferiores, mais próximos, onde sacrificaria a função do paciente, com uma bolsa definitiva de colostomia, a gente diminui a chance disso acontecer e até às vezes não precisa da cirurgia. Colo uterino também é um câncer que tem indicação de radioterapia. Fale um pouquinho, é só radioterapia associada à quimioterapia? Qual é o sucesso, qual é a chance de cura? Muito obrigado pelo convite, Dr. Salim. Uma honra que estar participando do programa Sírio-Libanês Responde. Então, acho que é importante divulgar como que um paciente com diagnóstico de câncer de colo de útero ele vai ser tratado. Só para relembrar, o nosso útero feminino ele tem basicamente 3 tipos de tumores que são os mais comuns. Nós temos o tumor do corpo do útero, que é do músculo do útero. Nós temos os tumores do colo do útero, que são tumores que nascem naquela região final do colo do útero, onde o útero se insinua no canal vaginal. E nós temos também os tumores do endométrio, que é aquela camada interna do útero que se solta todos os meses quando a mulher menstrua. Então, falando dos tumores de colo de útero, essas pacientes elas são tratadas a depender da extensão do tumor. Então, se nós tivermos um tumor pequeno, localizado dentro do útero, que não tenha saído do útero, não tenha atingido outros órgãos, essas mulheres geralmente são tratadas inicialmente com a cirurgia de retirada do útero e dos tecidos vizinhos. Se o tumor está um pouquinho mais avançado, aí a gente inverte a ordem das coisas. A gente vai para o tratamento que envolve a radioterapia como a principal modalidade de tratamento local, associada com a quimioterapia feita durante a radioterapia e após a radioterapia por um curto período de tempo. E ainda a gente tem um terceiro grupo de pacientes, que são aquelas pacientes que são operadas e que após a cirurgia descobre-se que existe uma indicação de radioterapia pós-operatória. Ou seja, ela opera primeiro, depois faz a radioterapia, muitas vezes também é associada com terapias medicamentosas, como a quimioterapia e agora mais recentemente a imunoterapia. Então, o tratamento do tumor de colo de útero, ele é um tratamento que gera uma expectativa de
de cura bastante boa nas pacientes. Então é importante a conscientização dessas pacientes, porque quando se descobre o tumor numa fase mais inicial, a chance de cura, a chance de sobrevivência após o tratamento, ela se torna maior. Importante mencionar que os tratamentos de hoje estão muito mais seguros do que eram no passado. A chance de uma cura, ela pode não ter mudado muito, mas a chance de efeitos colaterais diminuiu significativamente. E a qualidade de vida das pacientes também deu uma boa melhorada com o que a gente tem de avanço no tratamento oncológico. Radioterapia, irradiar, é uma irradiação, é uma coisa que lesa o tumor localmente, destrói a célula tumoral, mas também pode comprometer, machucar, lesar estruturas vizinhas. Por exemplo, pensando em reto e colo do útero, eu como clínico, eu sempre tenho medo de um paciente ter uma retite actínica. Toda lesão que se causa por irradiação, por radioterapia, é taxada de actínica. Ou então, mesmo a radiação passa na região e pode causar uma cistite actínica. Por favor, me ajudem a perder esse medo. Quando a gente fala de radiação, é isso que o Salim falou. Vamos jogar radiação na área que a gente quer tratar. A gente pode fazer isso colocando o paciente direto na máquina e tratando, mas a gente não faz assim. O que a gente faz? O procedimento exige inicialmente o que a gente chama de planejamento. O paciente vem, faz uma tomografia, um exame para colocar toda a anatomia dele dentro do computador. E aí depois ele espera um tempo. E nesse tempo, o que o médico está fazendo, o que a gente está fazendo é desenhar detalhe por detalhe ali naquele exame, você planejar o que você vai fazer. Você desenha os alvos, desenha o que você quer tratar e o que você não quer tratar e negocia com o computador a melhor maneira da radiação atingir o que a gente quer. Como é que a radioterapia evoluiu para isso? Depois disso, além de você calcular tudo isso, na hora que você vai entregar a dose no paciente, o paciente entra na máquina, então é uma grande máquina de raio-x, ele deita, ela gira ao redor do paciente, entregando a dose de forma externa, sem contato, sem intervenção no paciente. Para ter certeza que acerta, todos os dias antes de tratar, dependendo da tecnologia que você tem, você checa internamente através de uma nova imagem. Então é difícil você ter esses efeitos colaterais, mas como tudo que a gente faz, existe um risco, né? Esse risco ele é menor do que existia antes por conta de toda essa precisão. E vamos lembrar aqui, nós estamos falando de um tratamento local. Então, quando a gente fala de radioterapia, diferente quando a gente fala de química, a gente está falando de um tratamento que vai só na área que a gente trata e normalmente os efeitos colaterais estão ligados à área que você trata e não à distância. Só é importante, eu acho que complementar, que nós estamos falando de um dos pilares do tratamento oncológico. O tratamento oncológico ele é composto por cirurgia, por tratamentos medicamentosos, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo e outros, e a radioterapia, que na própria palavra já se entende o que é feito, uma terapia com a radiação. Não é um exame feito com radiação, como os radiologistas, os médicos radiologistas fazem. Nós não somos radiologistas. Existe uma certa confusão das palavras, né, Dr. Salim? Radioterapia é o nome da especialidade médica, é o nome do tratamento que o paciente vai fazer e o médico especialista ele vai ser chamado de radioterapeuta ou radio-oncologista, a depender do costume aí do lugar onde ele trabalha. Então, pegando o comentário dos efeitos colaterais, a radioterapia, como o Fernando comentou, vai gerar efeitos colaterais na região onde é feito o tratamento. Então, nós temos efeitos colaterais agudos, ou seja, efeitos que são mediados por uma inflamação. A radioterapia causa inflamação do tecido que está sendo tratado no primeiro momento, e aí depois que o tratamento termina, essa inflamação se resolve, e aí a gente tem os efeitos tardios. A grande melhoria da incorporação tecnológica, tratamentos de medicina de precisão, e a radioterapia entra muito bem nesse conceito, é o fato de que nós estamos diminuindo a chance dos efeitos tardios. Então foi citado aqui a cistite actínica, retite actínica. Na mulher que faz o tratamento para um câncer de colo de útero, ela pode ter algum efeito ali na esfera de sexualidade pela irradiação, pela agressão ali do final da vagina decorrente do tratamento. Então, tudo isso hoje é passível de tratamento. Além da incidência dos efeitos colaterais que está muito mais baixa hoje em dia do que era no passado, os efeitos colaterais também são passíveis de serem tratados. Então,
Então, tudo isso vai convergir para uma qualidade de vida após o tratamento superior para os pacientes. Mas, diante de um câncer que merece tratamento, radioterapia e outros tratamentos são viáveis, são tratamentos efetivos e levarão a grande chance de cura sem sequelas. Então, quem tem esse câncer, no colo de útero, no colo retal, saiba que tem grandes chances desde que faça um tratamento adequado. Obrigado, Samir. Obrigado, Fernando.